Eu quero falar um pouco da Alemanha. Tem um clima pesado na Alemanha, protestos. Alemães Sim. pedem abertamente o rompimento com os Estados Unidos e em função do ataque ao gasoduto Nord Stream 2. O que exatamente aconteceu ali? Explica para a gente o que está em jogo nessa tensão na Alemanha com relação aos Estados Unidos. Tá. O maior bem da Rússia em termos de exportação, como é no Irã, no Iraque, que é o petróleo, Venezuela, a Rússia tem muito petróleo, mas o maior bem da Rússia é o gás. Há 40 anos, desde a época soviética, a Rússia vem fazendo um esforço para fazer um elo de ligação das suas usinas de gás lá na Rússia e isso chegar de forma segura para os compradores, porque o gás não é uma coisa que você vende em pacotinho, você tem que ter uma tubulação muito especialíssima para fazer. Então, eles construíram há muitos anos, eu não vou dizer aqui quanto é, mas foi na época logo do início, 91, do fim da União Soviética, construíram o Nord Stream 1, 1.200 metros por baixo do Mar Báltico, que fica lá a uma profundidade razoável, e entregam um gás para a Europa, 40% do gás europeu vem da Rússia, entregam o gás a um valor de 20% do valor cobrado no mercado internacional pelo metro cúbico. Então, vamos dizer que o metro cúbico seja 1, a Rússia vende por 20 centavos. E aí, depois disso, vendo que 55 bilhões de metros cúbicos por um ano que passa no Nord Stream 1 não era suficiente, era preciso ampliar, fizeram o Nord Stream 2, que com mais 155 bi, ou seja, a Europa ficaria inundada de gás bom, barato, 110 bilhões de metros cúbicos. O Nord Stream 2 ficou pronto desde setembro do ano passado, ele está pronto, mas este governo Scholz, que eu não sei se já chegou a um ano de posse, uma das primeiras medidas foi, sob pressão dos Estados Unidos, fechar o Nord Stream 2. Mas o 1 ficou funcionando. De um tempo, coisa de um mês para cá, a Rússia fechou o Nord Stream 1 de forma deliberada, dizendo: eu não sou obrigado a vender o meu produto para quem luta contra mim, para quem me ataca, para quem proíbe meus cidadãos de entrar, para quem proíbe os aviões russos de aterrissar, etc, etc. Só abrirei novamente quando as sanções foram suspensas. O Ocidente, evidentemente, tem lá a sua reserva, isso é todo um jogo que poderia, inclusive, ser suspenso. De repente, aconteceu isso que nós estamos vendo nas imagens. Explodiu o único gasoduto que estava em funcionamento. A mídia ocidental rapidamente diz: não, isso aí pode ter sido sabotagem. Não, isso foi um ataque terrorista. Não, é até possível que a própria Rússia tenha destruído o seu gasoduto, né? Eles não levantam a hipótese absolutamente provável de que quem explodiu os gasodutos foram os Estados Unidos. E isto está ficando cada vez mais claro, especificamente para o povo da Alemanha, que se levanta e diz claramente: os Estados Unidos não são nossos amigos. Os Estados Unidos disputam a economia com a União Europeia. Os interesses dos Estados Unidos não é a solidariedade ao povo europeu, mas sim vender o seu gás liquefeito, que é diferente do gás russo, né? Para ele ser transportado, eles têm que liquefazer, porque não tem como você transportar para um navio o gás. Então, eles liquefazem, vêm naqueles tambores imensos, são poucos navios no mundo que fazem isso, por isso ele é 5 vezes mais caro. E chegando nos portos da Europa, ele tem que ser pressurizado novamente, e precisam máquinas muito caras para fazer isso. Então, não há dúvida mais que foram os Estados Unidos que... Aí é sabotagem, eles destruíram sem assumir isso. Mas existem vídeos, eu já assisti, está circulando, quando perguntaram para o Biden o que ele faria, tal, se a Rússia fizesse as operações militares, etc, etc, em função disso, ele disse assim: nós destruiríamos o Nord Stream, nós atacaríamos o gasoduto.
Então, aí ele cumpriu a sua profecia. O movimento de protesto na Alemanha é também contra o governo de Olaf Scholz, que, em função desta submissão ao imperialismo estadunidense, está levando a Alemanha ao seu maior buraco. Por que, que a Alemanha, Conde, é a quarta economia do mundo? Um país desse tamanho, que passou duas guerras e foi destroçado nas duas. Como é que pode? Pode, usando o gás mais barato, ou seja, pagando 20 centavos de um gás que custa 1.